Olá, meu amigo e amiga. Hoje eu vou levantar uma lebre aqui com vocês no nosso portal do José, que se a campanha do presidente Lula resolver jogar os seus holofotes, apontar o foco para o fato, olha, a situação do seu Flávio Bolsonaro vai ficar muito complicada em setores muito importantes da sociedade brasileira. Isso para começar a nossa semana, que antes de mais nada eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Mesmo com os bombardeios que a gente está vendo, que a grande mídia está fazendo contra a campanha do presidente Lula, os fatos que eles estão escondendo, o ataque à nossa sanidade mental, que acaba sempre afetando também a nossa sanidade física, né? Mas se você está aqui, é porque você está preservando a sua sanidade e mais do que isso. A sua energia vai fazer com que a gente ajude o presidente Lula a ganhar essas eleições e a gente ter um próximo governo com muito mais possibilidade de fazer avanços muito importantes aqui no nosso país. Você que está aqui no nosso portal do José e que está ajudando aqui a nossa caminhada como candidato a deputado federal, apoiando aqui no nosso QR Code e ajudando a gente a fazer muito material, a gente ter o mínimo de estrutura para enfrentar essa coisa toda. Olha, você chegará junto comigo lá em Brasília e você sempre vai poder dizer com orgulho, isso eu tenho certeza absoluta. Professor José me representa. Então, você que está apoiando aqui, muito obrigado. Olha, porque o que você está ajudando é que aconteça o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, fazer um material muito legal, com gente muito legal que está me ajudando, com esse número aqui que as pessoas ficam pedindo. Professor, tem que divulgar sempre o número. Mas, sim, como o nosso papo aqui é sempre jornalístico, eu não gosto muito de ficar enfatizando a questão da campanha, porque vocês já estão ajudando muito aqui. Isso aqui é importante a gente colocar, o número 4.000, né, que é um número fantástico também, meus apoiadores aqui, que são da área de numerologia, disseram, olha, esse número aí é poderoso. Se você gosta de numerologia, pesquise para você ver como é que esse número aí veio a calhar. Foi muito legal. Acho que são forças espirituais, forças positivas que estão conspirando a nosso favor. Então você está ajudando a fazer isso aqui. E olha, coisa muito bacana. Você está ajudando que nós, aqui no Rio de Janeiro, nós sejamos a campanha mais engajada. E isso não é pouca coisa, tá? Estamos aqui na frente, aqui no Quero Apoiar, na vaquinha do Quero Apoiar, número 1, junto com o Elias Jabur, que está vindo atrás, né? E com muita gente que você conhece aí que está nesse bolo aqui, tá? Tá a ex-ministra Anísia Trindade, o Marcelo Freixo, enfim, todo mundo que você conhece aí, olha, tá nessa vaquinha também, o Glauber lá embaixo. Tem muita gente aqui. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, muita satisfação estar figurando aqui. Porque quando a gente figura aqui, gente, isso a gente fica com mais disposição também. As pessoas reconhecem, as pessoas ficam querendo saber quem é e ajuda a gente a caminhar mais, né? Mas vamos aqui aos assuntos, né? Você já sabe, nosso número aqui é 4.000, compartilhe e vamos embora. Presidente Lula está começando a ir mais para as redes sociais. Ontem ele deu uma entrevista para a Record. E, como eu tenho dito para vocês, não dá para a agenda do presidente da República ficar com vazio, buraco vazio. Por exemplo, ontem no Fantástico, quando foi feita a leitura do dia a dia dos candidatos, aí falaram, presidente Lula, tal, não tiveram agenda hoje. Gente, tem que arrumar agenda mesmo que seja a agenda de ficar parado na poltrona. O presidente dá uma entrevista, o presidente deu entrevistas hoje para diversos canais. O presidente Lula reuniu hoje, recebeu apoiadores em tal lugar. Final é deslocadinha, vamos almoçar num troço diferente, enfim, junta uma patota lá e fala algumas coisas importantes para ter repercussão à noite. A gente não pode deixar nem um espaço jornalístico desocupado, né? Então fica aí, né? Eu sei que às vezes é muito complicado para o candidato, enfim, para quem está na batalha, mas é uma coisa necessária, né, gente? Porque nós estamos tentando recuperar um tempo perdido por falta de comunicação. O presidente Lula está pedindo para todo mundo ir para o corpo a corpo, ir para o combate, informar as coisas, informar dados. Olha, mas a gente passou 4 anos quase que mendigando que a SECOM nos desse informações, nos ajudasse a entrevistar ministros, enfim, autoridades. Essa vai ser uma bandeira que você sabe que eu vou pegar, né? Isso aí lá no Congresso Nacional, olha, eu vou cobrar muito que haja uma mudança a favor do nosso país nessa área nevrálgica que é a área da comunicação. Nos aguarde, a gente vai chegar lá. Bom, entrando aqui para os assuntos da gangue bolsonarista internacional, é impressionante como é que a mídia no Brasil não está falando desse criminoso, esse Fernando Serimedo. Gente, é só capivara que está aparecendo. Nesse debate aqui do canal dos Los Periodistas, dos meus amigos mexicanos, eles entrevistaram o Julian Macias, que é um cara que investiga
mídias sociais no mundo, principalmente na América Latina. E ele falou que esse Serimedo é um mafioso e que tem comportamento de mafioso. Gente, mandou matar uma mulher grávida com quem ele estava tendo um caso. Né? Ele era casado na Argentina, estava tendo esse caso, enganando a mulher, né? Dizendo que estava separado. Ou seja, o cara é um escroto, me desculpe usar essa expressão, em todos os níveis. E aí a gente vê isso aqui, ó. Mexicana, Julián. Bueno, me recuerda esto un poco al caso de la mafia cuando, digamos que fue por un tema menor o un Ou tema. seja, é uma máfia, né? Agindo como máfia. Muitas pessoas pediram para eu mostrar a central de celulares para difundir notícias falsas, influenciar na repartição de notícias falsas. E explodiram, né? O Ministério Público, a Polícia Federal da Bolívia, pegou o bunker, que eu mostrei ontem para vocês. Muitas pessoas pediram para fazer um corte. Se você não viu, aqui está a matéria aqui no canal Todas as Notícias da Argentina. La que vamos a ver ahora, por ejemplo, Gente, olha só. esta era la granja, la fábrica de trolls y de bots que tem. Gente, vocês acham como essa estrutura é montada casualmente? Olha, a vítima da tentativa de assassinato, a namorada do Serimedo, ela falou que ele tem conexões com a CIA. Gente, só pode, gente, e com Israel. E não se monta uma coisa assim, o cara chegando na Bolívia de alegre e montando uma central para espalhar notícias falsas. Com certeza isso já está tendo efeito aqui no Brasil. Já assim, alguns engajamentos da direita aqui no Brasil já deram uma caída quando esse sistema lá na Bolívia já parou de funcionar. Serimedo en uno de los lugares allanados que... Gente, olha o tamanho da coisa, gente. É um negócio impressionante. La justicia entiende le correspondía a su propiedad. Fíjate, Nelson, ¿Estos son imágenes de la propiedad o de alguna... Gente, olha o tanto de aparelho celular, colunas e colunas de aparelhos celulares que agem de forma inteligente e remota. Já interagem com outros canais, já compartilham. Gente, é um negócio super sofisticado. Tem Israel no meio dessa história e tem CIA no meio dessa história. Como é que esse troço aqui no Brasil não está sendo falado, né? Nós já sabemos, né? Porque tudo isso tem um entrelaçamento. Esses grupos de extrema-direita, eles funcionam como o lado podre da grande mídia, que seria a limpinha, que faria a oposição, faria a crítica, o jornalismo e tal, sempre com as pautas econômicas, as pautas políticas, né, subliminares. E essa gente da extrema-direita, eles fazem um trabalho sujo, o trabalho podre, de envenenar a sociedade, de criar caos, de criar desânimo, de criar o pânico moral, de contar mentiras, de usar essas ferramentas todas com propósitos políticos e econômicos, né? Segue aqui o resto da matéria. Propiedad que alquilaba o tenía o poseía. Efectivamente. Serimedo. Entiende la justicia que pertenecia al control de Serimedo. Eu quero saber o seguinte, né? É interessante o seguinte, quando chegou a polícia lá, enfim, eles tinham que desligar esse troço da tomada, né? Resta saber se eles chegaram, olha, tá aqui, tá, mas, enfim, deixar, porque tá tudo piscando, era para pagar esse troço. Talvez eles tenham feito as imagens para mostrar que o troço estava operando e depois eles desligaram. Porque já tá operando remotamente, né, gente? Então, enfim, mas agora já deve estar, com certeza deve ter tirado da tomada, não é possível que eles descobriram, explodiram lá o bunker e deixaram o troço funcionando. Claro, sí, como una propiedad a su nombre o básicamente un lugar, un centro de operaciones. Pero esto es, a ver, y para los que por ahí, Nelson, no lo han visto jamás, así funcionan los centros desde donde se controlan y donde se emiten mensajes de bots, de donde se conectan. Tá dando para entender, né? Esses são centros que difundem, que são os bots, né? Os robôs, né? As notícias falsas. Algunas personas a transmisiones en vivo para sumar audiencia, de donde se genera un debate en redes sociales, que hay que decirlo una vez más, vale la pena repetirlo, viendo estas imágenes. Serimedo se jactaba de ser un estratega digital, lo fue la campaña de... E como o Serimedo falava, ele falou assim, que ele se gabava de ser estrategista digital. Aí, ó o estrategista como é que age. Javier Milei, y entró también a la campaña de Bolivia centralmente con esto, después ampliando su espectro de influencia. Pero este lugar, estas imágenes, son las imágenes que demuestran que en alguna de sus propiedades estaban justamente estos... Gente, isso é impressionante, impressionante. Isso dava um fantástico, dava um monte de matéria, mas não fazem, né?
estão todos conectados aqui com os criminosos bolsonaristas, né? Está muito explicado. E aí, falando em crime, é crime político, né? Um crime ideológico. Essa senhora aqui, ela veio dizer que o debate do fim da escala 6x1 é um debate demagógico. Vamos ver aqui um trecho novo, porque tem coisas cabeludas em relação a essa senhora. É um debate populista e inócuo. Engraçado é a soberba, né? É o ar da soberba, alguém que fala com uma propriedade, né? Para sempre transmitir que tem muita segurança no que está falando, mas nós vamos ver se ela tem alguma expertise para falar de economia. A realidade atual das famílias brasileiras. O cara tem que ter liberdade para trabalhar o quanto ele quiser. É uma ficção dizer que está se concedendo alguma coisa, enquanto quem produz não vai ter condição e vai ter um custo enorme em relação a isso. Então, o problema não é assim. É o discurso do escravocrata, né? Se acabar com a escravidão, enfim, a economia vai quebrar, né? É a herdeira da escravidão. 6x1. O problema é a falta de liberdade do cidadão para discutir o seu contrato com o empregador. Bom, e a gente vê essa patifaria, e aí você vai ver o currículo vitae, né? Coordenadora econômica de Flávio Bolsonaro foi conselheira do Digimais. O que é o Digimais, gente? Digimais é uma espécie de banco master do Edir Macedo, né, que está sendo investigado também pelo mesmo nível de falcatruas. Aqui na matéria a gente vê o seguinte: Polícia Federal aponta a manipulação do mercado. Isso aí com a senhora Daniela, o posto Ipiranga. Só que a senhora Daniela tem um negócio, tá? Ela não é formada em economia, não. Ela é formada em administração de empresas. Se a gente for olhar assim, do ponto de vista acadêmico, ela não entende nada de economia. Ela é uma operadora de uma estrutura para enriquecer determinados grupos. Isso é totalmente diferente de alguém que tem conhecimento estrutural de como funciona a economia, sobretudo num país como o nosso. Então, tudo aqui que ela fala tem que ser colocado sob uma suspeição absoluta, porque ela está defendendo é o peixe dela, né? É o mercado dela, é o que enriqueceu ela e a turma dela. Então tá aqui. Para a polícia, há indícios de manipulação do mercado. Isso aí, o banco Digimais, que a senhora Daniela estava trabalhando antes de ir para a campanha do Flávio Bolsonaro. Os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, para aparentar solvência perante os órgãos de controle e para viabilizar operações supostamente irregulares, afirmou o comunicado da corporação. O método usado seria o mesmo do Banco Divorcaro, pois o Digimais, da senhora Daniela Marques, né, do Flávio Bolsonaro, adotou práticas financeiras temerárias e estreitamente análogas à do extinto Banco Master. Gente, isso é uma cachorrada gigantesca, né? Quem salvará o Digimais? Matéria aqui do Piauí já há algum tempo atrás, matéria aqui de 20 de março, que já colocava aqui que o banco do Edir Macedo, que a senhora Daniela é a consultora, já estava lá nessa situação. A ação foi movida uma ação contra o Digimais, da dona Daniela. A ação foi movida pelo fundo XP1, que alega ter sido lesado pelo Digimais ao lhe vender carteiras de créditos falsas. Em 28 de fevereiro do ano passado, a empresa pagou 650 milhões de reais pelas carteiras de crédito consignadas do Digimais e, como praxe, aguardou a entrega dos documentos comprovando os créditos em carteira. O Digimais adiou ao máximo a entrega dos documentos que comprovaram os créditos nas carteiras, só apresentando-os em maio, 3 meses após a venda. Os documentos, então, foram analisados por uma consultoria internacional contratada pelo fundo para avaliar os créditos. Em agosto, a auditoria apresentou seu relatório. A consultoria apontou uma grande fraude. Dos 55 mil contratos das carteiras de crédito no valor de 650 milhões de reais adquiridos pela empresa, 22 mil não tinham lastro, ou seja, eram falsos. Justamente, senhora Daniela, a senhora está com um currículo legal, né? Isso aqui é a matéria aqui dos sindicatos bancários de 2022. Sai Pedro Guimarães e entra Daniela Marques consentindo. Aí a Daniela Marques, a dona Marques consentindo, ela tem uma situação aqui também, ó. Isso aqui é 2022. Consentino é hoje o braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, lá atrás, né? Formada em administração pela PUC, atuou 20 anos no mercado financeiro. Daniela já trabalhava com Paulo Guedes antes de ser levada por ele para integrar o Ministério da Economia. Ela fazia parte do grupo Bozano, com o Mosal e o Plural, em que integra a Rede Nacional de Ligações de Paulo Guedes. A atual presidente da Caixa, inclusive, foi investigada em um inquérito contra o Bozano Investimentos.
A empresa foi citada na Operação Greenfield como tendo incorporado a BR Educacional e Gestora de Recursos de Paulo Guedes, que, através do Fundo de Investimentos FIP Brasil de Governança, fez investimentos na Enea com recursos de 7 fundos de pensão que viraram pó. Então, esse é o currículo da senhora. Suspeitas dos negócios ocultos de Paulo Guedes. Aras encerra a Operação Greenfield com 55% das metas pendentes, que o Paulo Guedes só não se calacrou porque o Augusto Aras, que foi o acobertador-geral da República, ele protegeu o Paulo Guedes. Paulo Guedes tem offshore milionário em paraíso fiscal. Então, esse é o caso, né, gente? Ela é contra o fim da jornada 6x1 e eles estão temendo o prejuízo que isso pode causar para a campanha de Flávio. Daí, Flávio Bolsonaro lançou ofensiva contra o fim da escala 6x1 no Senado para barrar a vitória de Lula. O que eles estão entendendo? Que se essa discussão vier à tona novamente, que isso pode dar a vitória no Lula já no primeiro turno. Então, nós temos que batalhar para que isso aconteça. Para finalizar, o estelionatário que está nessa campanha diz o seguinte: Flávio disse que vai decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Gente, é muito canalha, né? Olha lá o trecho, vamos lá. Eu quero debater com quem é responsável por você, cidadão, trabalhador, estar parcelando em até 6 vezes uma pizza no iFood. Eu quero debater com quem não acredita em Deus, porque quando eu for presidente, um dos meus primeiros atos será decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E tem coisa mais canalha do que isso? Ele vai decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, né? Vai decretar, e aí o que vai acontecer? Né? É muito canalha, né? Gente, eu vou voltar mais tarde aqui, mas só queria mostrar para vocês, olha, continuo recebendo fotos aqui de amigos que encontraram comigo quando o Lula veio aqui, né? Muita gente que enfim, aqui eu estou com o deputado Carlos Mink, aqui com as pessoas que eu conheci lá, pessoas muito legais, né? Vieram me abraçar, aqui com Chico Paiva, que é meu colega de partido, do PSB, que está nessa campanha também, né? E aqui, enfim, já mostrei para vocês o material que vocês estão ajudando a que eu faça, graças ao apoio de vocês aqui. José 4.000, esse número é um número forte, né, gente? Ele entra na mente das pessoas. José 4.000, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, e você que for até o final, ó, se puder, ajude aqui, porque a nossa jornada para enfrentar esses monstros todos precisa do mínimo de estrutura, né? Mas nós estamos indo bem, né? Muito bem, gente. Muito obrigado e a gente volta mais tarde. Tchau!